De volta com o nosso programa e olha, verão e crianças de férias é a combinação perfeita para a diversão. Mas para os pais é sinônimo de atenção redobrada. Isso porque muitos problemas podem surgir na estação mais quente do ano. Quem está na praia ou mesmo em casa precisa estar atento com as crianças, seja na alimentação, na diversão, na saúde. E é por isso que nós estamos recebendo a pediatra Tatiana Miranda, que vai dar algumas dicas e esclarecer dúvidas sobre este assunto. Doutora Tatiana, bom dia, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Que problemas são mais comuns agora com a criançada no verão? Temperatura bastante elevada, por sinal. A desidratação é bem comum, né? E os vômitos e as diarreias, que nessa época do ano elas aumentam bastante. Aí a gente vê pronto-socorro lotado de criançada, chega no médico, no pediatra muitas vezes, né, que acaba atendendo, virose, mas tudo isso tem uma origem lá atrás, né? Exatamente. A maioria das infecções intestinais, elas são virais mesmo, né? Então, são as chamadas viroses. E devido muitas vezes, porque nessa época do ano, você tem que ter mais cuidado com os alimentos, né? Eles têm que estar melhor refrigerados e, às vezes, pequenas alterações de manutenção, de cuidado com esses alimentos na criança. No adulto, às vezes, ele vai comer, não vai passar mal, mas a criança vai. Bom, a primeira coisinha que a senhora falou foi desidratação. Então, quer dizer, a importância de ingerir água. Sim. Só que a criança, eu tenho 3 pequenos em casa lá no interior, eles não pedem água. Não. Tem que enfiar água ela abaixo praticamente, né? Exato. A gente tem que estar oferecendo com frequência, cada 2 horas sempre oferecer. A criança ela tem que tomar 2 litros de líquido por dia. Então, 2 litros? 2 litros, tá? Mas é água, é suco? Os dois. Os dois, então, tá. Você pode oferecer mesclar. água, você pode oferecer o suco de fruta com água, né? Tem alguns preparados também que você pode usar para hidratação. Mas oferecer sempre com frequência, porque a criança não dá para esperar a criança pedir. E os bebês oferecer a mamadeirinha com água. Olha, atenção então aí, papais e mamães, né? 2 litros de água para a criançada também. E incentivar durante o dia, já começa pela manhã, até chegar ao final do dia aí, a noitezinha, ela conseguir ingerir essa quantidade. Importante, então, beber água, né? Se para nós adultos a gente já sente falta, a criança que acaba não pedindo... E eles soam tanto quanto nós nesse verão, mais até, né? Mais até, a superfície isso é verdade. corporal deles é menor. E um dos sinais que você deve ficar, os pais podem ficar atentos, é a urina, a diurese. A criança está fazendo bem menos xixi, ela está desidratada. Então, O sinal é esse? Uma coisa que tem que estar muito atento é isso. Então, você vê que o seu filho está fazendo menos xixi do que o normal, opa, estou deixando de oferecer líquido para ele. Esse menos xixi é a quantidade que vai ao banheiro ou é a própria quantidade de urina que a criança acaba expelindo? As duas coisas. As duas coisas. Olhar a coloração, né? Aquela urina mais escura, a criança está faltando líquido. Outra coisa, a pele. A pele, quando a criança está desidratada, ela fica menos elástica, né? Aqui é uma pele elástica. A criança não. Você puxa, você vê que ela é diferente. Nos bebês, olhar a moleirinha. Quando a moleirinha está abaixadinha, afundada, a criança está desidratada. Agora, na questão do bebê. O bebê não vai ingerir 2 litros de água por dia. Então, no bebê, a gente faz... Né, os pais, coitados, não precisam de tudo isso. Mas nós, são 100 ml por quilo, né? Então, um bebê de 10 quilos já... é um litro, é um bastante, litro, olha, já é bastante. Né? Então, não pode ficar só no meio copo d'água, chuquinha de 100 ml, é pouco. Bom, verão. Criançada vai para a praia com os pais. Que cuidados são necessários nesse ambiente? Sol. Muito cuidado com o sol, né? A criança, ela não deve ser exposta naqueles horários de 10 da manhã às 4 da tarde. Cuidado com o horário de verão. São as antigas recomendações, Exatamente, né? Então, horário de verão das 11 às 17. Não deve ser exposto. Fora desse horário, usar o protetor solar, os protetores físicos, então viseira, bonezinho. Os olhos devem ser protegidos, sim, as crianças devem usar óculos de proteção solar. Então, hoje você tem roupa para praia com protetor no tecido, né? Isso também ajuda. Eu acho que o grande cuidado é o sol. Ficar na praia, numa área coberta, ajuda? Ajuda. Procurar sombra, guarda-sol, usar sombrinha, né? Mas mesmo assim, evitar essa área coberta nesses horários de pico. Exatamente. Porque a radiação acontece da mesma forma, não é isso? Da mesma forma. E tá nublado. Não, o mormaço queima também, né? Então, esse horário é o sol prejudicial mesmo. Olha, no começo
da conversa, a gente até falou sobre virose, né? E comida de praia parece que tem uma associação muito direta com virose. Exatamente. Então, tomar cuidado com essa alimentação para a criançada. Você não sabe como foi preparado, né? Então, assim, tem que carregar aquelas 1000 sacolas mesmo. Tem que levar fruta, tem que levar as coisas que você preparou, que você sabe. Levar de casa, a dica é essa. Levar de casa, a dica é essa. Porque às vezes você vai comprar lá uma salada, ou às vezes até, né, um salgado, alguma coisa assim, que também deve ser evitado. Frituras, cuidado, alimentos gordurosos. O problema que a criança vê, mãe, adora, eu quero, mãe, eu quero. E adora aquilo, é novidade, né? Então, assim, ter muita prudência com isso e lembrar que você não está vendo ali como que está sendo preparado, como foi armazenado aquilo. E a criança, ela é mais sensível. Para a criança, fator do protetor solar, qual deve ser? Acima de 30. Acima de 30. Lembrar de aplicar meia hora antes de sair na pele seca, né? E tá reaplicando a cada 2 horas. Isso já foi assunto, inclusive, aqui no nosso programa, né? Trouxemos dermatologistas para falar sobre essa necessidade de reaplicar o protetor solar, mas, a princípio, começar meia hora antes de se expor ao sol. Serve tanto para adulto quanto para a criançada, principalmente também, né? E a criançada vai para a areia, corre para a água e volta, e acho que sai do corpo muito mais fácil, né? E eles saem muito com suor, né? Então, ela tá suando bastante, então seca, passa e deixa ela continuar brincando. E você falou da água, cuidado com os afogamentos, né? Isso é verdade, gente. Nós discutimos acho que é o isso. segundo ponto, né? Então, a criança é 1 segundo, então tá sempre, usa boia, tá sempre em cima, porque... Para um passeio, roupas leves, naturalmente. Sempre. Os pais têm muita mania de agasalhar, né? Aí, assim, o que eu oriento sempre é como você está vestido. Se você não está todo coberto, a criança também não vai querer ficar. De repente você agasalha, vamos colocar uma roupa comprida para proteger do sol. Mas aquilo acaba abafando, sufocando a criança. Exatamente. Então, usar roupas leves, algodão, né? E você está com uma regata, você já não está aguentando, a criança também não vai aguentar uma de manga comprida. Então... ter sempre esse bom senso, a criança deve ser vestida como nós mesmo. Em que casos uma criança pode estar sujeita a ter uma insolação? Então, a insolação, ela acontece quando o nosso organismo não consegue combater esse excesso de temperatura, né? Então, esses casos de muita exposição, ambientes muito abafados, permanecer muito tempo no carro, cuidado, né? Isso pode dar insolação. Então, você tem um aumento da temperatura corporal porque o seu organismo, o organismo da criança não conseguiu sozinho manter a temperatura devido à alta. Aliás, esses casos de insolação, veio à mente aqui, né, ficar muito tempo dentro do carro, me remeteu àqueles casos de pais que acabam esquecendo a criança. Exatamente. Né? Justamente acontece a desidratação, a insolação, são vários fatores. E a queimadura também. E a queimadura também. E a insolação, ela é muito evitada. Se a criança estiver bem hidratada, se tiver uma boa hidratação, é muito mais difícil ter insolação. Então, tudo está ligado aí. Agora, Tatiana, responde para mim. A alimentação de um adulto é a mesma de uma criança? Não. Não é? Não é. A criança, ela é um organismo ainda em formação. O trato gastrointestinal da criança, ele não está totalmente formado. As células de defesa nossa do intestino, do estômago, na criança, ela é imatura. Então, muita coisa que o adulto já tolera, a criança não tolera. Então, sempre, assim, a criança deve ter alimentações mais saudáveis, frutas, verduras. Cuidado, tem a idade da introdução de certos alimentos que a criança não tolera. A criança está sujeita a alergias alimentares, que vai aparecer ao longo da vida. Então, a criança, ela não é igual ao adulto, né? Ela é um organismo ainda em formação. Tá, e tem que tomar cuidado então com as frituras. É isso, quer dizer, o adulto adora uma fritura, uma gordura, perfeito, mas para a criança isso não é bom. Não é bom. As carnes têm que ser bem cozidas, bem preparadas. Às vezes uma carne um pouquinho mal passada na criança tem um efeito desastroso. Agora, quando os pais não gostam de salada, não gostam de frutas, aí fica difícil educar a criança para essa realidade diferente, não é? Exato. Não existe melhor educação que o exemplo, né? Então, o adulto ele tem que estar também nesse sentido. Tem que comer e tem que oferecer à criança. A criança vai falar, papai, por que você não come? Por que eu tenho que comer? Eu fico imaginando, inclusive, esse ambiente de praia, mesmo que os pais levem a alimentação de casa, né, do apartamento para a praia, um sanduíche natural, um suquinho, uma fruta, e o pai vai no salgado, vai no milho cozido, né, que oferece na praia ali, tantas outras guloseimas que tem. Quer dizer, a criança está vendo toda aquela realidade e fica aquém daquela situação porque é obrigado a comer aquilo que vem de casa. Então, poder dividir um pouco, né? Come um pouco, a criança... Prova, mas isso não é ideal para você. E o pai também, por que eu não posso comer um pouquinho da salada e tudo? E aí você tem um ambiente familiar bem bacana. Ainda em piscina, né? Falando em calor, em verão, essa coisa toda, o repelente funciona? Ajuda a criançada? Funciona.
cuidado, sim, usar os próprios para as crianças, né? É a partir das 4 da tarde, que é o ideal de você estar aplicando. E só que lembrar também, como protetor solar, o repelente, ele sai a água e ele sai o suor. Tá? Então, quando a criança soa muito, reaplicar. Qual que é a idade que eu posso colocar uma criança para sentar na areia? Olha, tem um risco em relação a isso? Não tem? Se ela já senta, ela já pode ser colocada, 8, 10 meses. Tá, o problema é a criançada pegar a areia e levar a boca, né? Acho que o risco é justamente isso, porque a areia de praia, infelizmente, é imunda. É muito suja, né? Mas isso em qualquer idade, né? Tem criança maior que também adora pôr tudo na boca. Agora, mudando de ambiente. Verão, muita criançada já foi pra praia, já voltou, mesmo não foi pra praia, tá em casa. O que eu faço para evitar os acidentes domésticos? Muito cuidado com a disposição das coisas, né? Não deixar coisas perigosas à altura de criança. Eu falo que um local de casa que deveria ser proibido para criança é cozinha. Cozinha não é local de criança, não deixa nem para passar, né? E as tomadas, tudo que está à altura dela, diminuir. Cuidado também com os cantos da mesa, né? Isso é verdade. Né? Embora são cuidados que a gente deve ter o ano inteiro, né? Isso, é claro que criançada em casa, por exemplo, 3 crianças de férias em casa, tendem a aprontar e muito, brincar e muito, correm de um lado para o outro e aí vão cair, vão tropeçar, né? Tem que ter um espaço ideal justamente para que essas brincadeiras aconteçam, né? Deixa tudo aberto, tira tudo da frente e deixa eles com os brinquedos novos de Natal aí se aproveitarem. Bom, os cuidados realmente são necessários, os pais devem se atentar, são receitas, na verdade, né? São dicas que passam de geração para geração, né? Que parece que as pessoas acabam esquecendo ao longo do tempo. Então, senhores pais, fiquem atentos a toda essa realidade. Não é impossível, né, deixar a criança fora de perigo, né? Não é. É assim, acho que se machucar faz parte, né? Os machucados, as fraturas, faz parte de uma infância saudável. O que a gente tem que evitar são as coisas mais graves realmente, né? E lembrar sempre que a criança, a gente que tem que cuidar e a gente tem que dar o exemplo também. Tem uma dica para a criançada ter uma boa noite de sono? Horário. Horário regrado? Horário regrado, silêncio, um ambiente mais arejado, né? Então os pais às vezes perguntam, mas o bebê, eu posso usar ar-condicionado? Pode, essa época do ano... É uma pergunta necessária essa, verdade. Né? Então, essa época do ano, posso deixar o ar-condicionado ligado? Pode deixar o ar-condicionado ligado. O que a gente orienta, às vezes, é pôr um umidificadorzinho, né? Porque a viária da criança, ela resseca mais vezes, com mais facilidade. Mas você pode usar, porque a temperatura adequada, amena, é melhor para eles dormirem. Olha, nós vamos seguir na conversa aqui com a doutora Tatiana, mas agora a Maria Cândida tem um recado para todos vocês aí de casa. Você quer andar de carro novo? Agora você pode. Você só precisa ligar para 0800 940 0515 e aproveitar a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Você vai trocar de carro e pagar parcelas a partir de R$ 446. Só isso, R$ 446 e nada mais. Na promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. Você quer mais? Então escuta essa. Se ligar neste minuto para 0800 940 0515, você vai concorrer todo mês a 4 sorteios de R$25 mil até o final do seu plano. R$25 mil para você viajar, fazer compras, enfim, para gastar como quiser. Você já imaginou? Você de carro novo e dinheiro na mão? Agarre essa chance, ligue para 0800 940 0515 e conquiste seu carro com a promoção Chevrolet Fácil e ainda concorra a R$25 mil todo mês até o final do seu plano. Saia de carro novo, aqui você consegue. Parcelas a partir de R$ 446 mensais. Ligue para 0800 940 0515, o telefone que está na sua tela agora, e aproveite a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Aqui na conversa com a doutora Tatiana Miranda, pediatra. Uma das cenas que me vem à mente agora nesse calor, nesse verãozão aqui, é a criançada justamente lá em casa, deitada na cama, logo depois do almoço, né? Praticamente entregues ao sono, né? E sofrem muito também com o calor. Sofrem bastante. Como nós, eles também ficam mais fadigados durante o dia.
devido à alta temperatura, desidratação também, a fadiga é um sintoma de desidratação. Então, a criança, às vezes, nesse momento, deu aquele soninho durante o dia, pôr num ambiente mais arejado. Às vezes é bom até tirar a roupinha, né? Ok. Para eles O poderem... ventilador ajuda, pelo menos, contra a parede, Contra né? Não a diretamente parede. neles. Isso. Pode, assim, põe baixo, não põe alto, né? Sempre baixo, e aí você tem um... Já ajuda. Já ajuda. Agora, dormir durante o dia não vai atrapalhar o sono à noite, não? Mesmo que a criança esteja com esse cansaço? Mesmo assim, é normal nessa época do ano elas terem mais essa necessidade. Elas brincam mais, né? Elas se agitam mais, então uma sonequinha à tarde não tem problema não. A mesma regra, quando o adulto não deve praticar uma alimentação pesada à noite, serve para a criança também? Serve para a criança também, né? Então a criança à noite também ingerir alimentações mais leves, porque isso atrapalha o sono também. Bom, nessa época do calor também, em função do suor, é muito comum surgirem, são brotoejas, é isso que a gente chama? Exato, são aquelas lesões vermelhinhas que as crianças ficam coçando, né? Às vezes com até pequenas bolhas, isso é devido ao suor. Então, lembrar, assim, a gente põe roupa leve, mas assim que a roupa fica muito úmida, trocar. Essa roupa que você deixa úmida e seca, ela causa essas lesões de pele. A fralda, como que é? A fralda da criança? A fralda... Acaba ocasionando... Assaduras são mais Assaduras, frequentes no é isso? verão, No verão? sim. Tanto pelo suor, quanto pelas diarreias, que são mais frequentes no verão também. Então, tá sempre lembrando de deixar a pele... O segredo é a pele seca, né? Então, tá olhando com mais frequência, tudo, e tá trocando. Tá, se acontecer, a dica é correr para um pediatra, é isso? Sim, sim. Né, o seu pediatra já pode te orientar algumas pomadas. Quando essas Justamente lesões porque são... é comum, né? É comum. E quando essas lesões são muito intensas, a gente usa pomadas, loções, né? Mas geralmente só o cuidado de não manter úmido e usar bastante hidratante também ajuda. Os próprios para as crianças, os olhinhos. Isso a gente consegue controlar bem. Bom, prestar atenção na criançada, sem dúvida alguma, né? No comportamento, se alguma coisa mudou. A dica da desidratação, né? Da urina, né? Se está realmente urinando menos, é importante. Eu não sabia dessa. Né? Bacana. É uma dica legal aí para os pais. Então, pais, fiquem atentos, observem bastante. E olha, não é porque a criança está lá na sala, num canto, brincando com os irmãozinhos, com os amiguinhos, que está tudo bem. Ficar atento também a isso, sempre, né? a criança a gente tem que estar sempre atento. Cuidado com a criança. Nessa época, acho que as crianças gostam muito, né? Bicicleta. E muita criançada ganhou bicicleta no Natal, skate, né? patinete. Então, abusem dos capacetes, joelheiras e cotoveleiras. Nunca é demais. Proteção nesse caso nunca é demais. Nunca é Tá demais. joia. Tatiana, muito obrigado pela Eu que presença, agradeço. pelos esclarecimentos. Pais, ó, fica a dica pra vocês aí, hein? A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco tem o visagista, nosso amigo Hugo Daniel, vai ensinar a fazer uma maquiagem diferente para os olhos, bastante atraente, por sinal. A gente te espera daqui a pouquinho, depois do intervalo.